Doutora, você quer se apresentar aí, sua área, seu nome, área de atuação, como diz um famoso jornalista aqui de Belo Horizonte, seu nome, seu bairro? Não é? Então, vou me apresentar. O meu nome é Ana Flávia. Me formei tem pouco tempo em Direito e eu trabalho especificamente com gestão empresarial. Assim, a maioria das pessoas que me conhecem tem uma grande dificuldade em entender por que que eu me formei para ser advogada e por que que eu não advogo, né? Mas sempre trabalhei com gestão, sempre trabalhei muito com essa área e desde a faculdade eu percebi a dificuldade das pessoas em gerir. Foi então que eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero trabalhar. E hoje eu ajudo aí advogados, né, a gerir o próprio negócio, o próprio escritório. A gente trabalha também com marketing para prospecção de clientes e assim, é tudo que eu amo fazer. Eu assim, desde no início da faculdade queria muito advogar e foi passando o tempo, eu fui tomando essa decisão. É difícil, sim, é muito difícil e a gente enfrenta até uma certa barreira com alguns advogados, com todo o público mesmo, porque as pessoas elas não conseguem entender. Ah, mas por que não advogar? Hoje eu vejo que eu enfrentei isso de uma maneira bem difícil no início, mas agora, graças a Deus, está dando tudo certo. E é isso, assim, trabalho especificamente com gestão mesmo, de negócios e empresarial em si, me especializei em gestão empresarial integrada e pretendo agora me especializar em gestão da sociedade jurídica. Vamos ver se vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Bacana, talvez você seja a advogada, que eu conversei com as pessoas que não fossem advogados, talvez mais diferente um pouco de área de atuação que eu tenha Sim, conversado. Geralmente alguém tem uma área de atuação específica, mas propriamente assim, de gestão, somente com gestão, eu acho que talvez seja a mais diferente nesse sentido, assim, o que não quer dizer que não seja errado, até porque uma das minhas máximas que eu falo é você aproveitar nichos onde tem poucas pessoas, nichos onde quase não tem ninguém atuando, ou se tem a gente atuando, que não tenha muito estardalhaço, assim, né? E na sua área sim, acho extremamente importante. Eu conheço um pouco de gestão, trabalho um pouco de gestão com meus mentorados, mas não sou, sei lá, talvez exclusivo em gestão. Eu sei de gestão, tem que ter gestão. Se o advogado aí que está nos ouvindo aí não sim, tem gestão do seu próprio escritório, tem que ter gestão. Não é impossível você não gerir, não ter uma mínima gestão programada, uma gestão estratégica. Não é, sou gestão, sou dono e pronto. Não, tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento para poder fazer isso, e eu acho muito legal. Legal, gostei da sua área de atuação e muito legal mesmo. Tá. E nós falamos a questão da gestão, e uma das máximas, uhum. além de gerir o seu próprio escritório, é a gestão de clientes, né, doutora? O que você acha disso tudo aí de gestão? Isso, exatamente. O que acontece? A gestão do seu cliente, acredito eu, que seja primordial, porque, querendo ou não, se você tiver um escritório e não tiver cliente, não faz sentido você ter um escritório, né? Então, Inclusive, uma das coisas que eu falo também é o seguinte: tem advogado que primeiro monta o escritório para depois arrumar cliente. É justamente o contrário. Primeiro você tem que arrumar o é, cliente para depois arrumar o escritório. exatamente. Então, assim, não adianta. O que eu sempre falo com os meus clientes, com as pessoas que eu converso muito, que eu faço uma consultoria, é o seguinte: você não pode montar um escritório e posteriormente buscar uma prospecção. Primeiro você tem que montar todo um planejamento para depois você estruturar o seu negócio, entendeu? Porque senão você vai começar de trás para frente, sem, tudo errado. Então, a gestão do seu cliente é muito importante. Principalmente que nós vamos falar aqui agora sobre essa conquista, esse encantamento do seu cliente. Por quê? O pós-venda ele é muito importante, né? Principalmente porque quando você já tem o cliente, ele é muito mais barato para você. E o que todo mundo visa hoje? Obviamente que é o lucro, né? A satisfação do seu cliente e a fidelização dele. Então,
quando você cria essa fidelização, quando você conquista o seu cliente, você está criando uma carteira, por que eu chamo de carteira? É uma carteira no qual você sabe que aquele cliente é seu. Por isso que é importante ter o pós-venda, né? Por isso que é importante conquistar o seu cliente. E o nosso tema de hoje, né, é esse, que a gente vai falar aqui para todo mundo que está nos assistindo aí, sobre como é importante você fidelizar esse cliente que você já tem. Então, nós chamamos esse passo aí de gestão do cliente. Entendi. E engraçado que quando eu estava combinando o tema de live com a doutora, ela falou, não, gestão de clientes. Mas o que é essa gestão de clientes? Eu não entendo, não é que eu vou gerir o cliente. Aí ela explicou, eu falei, não, eu chamo isso de pós-vendas. Ela falou, então beleza, então a gente já está falando a mesma coisa com linguajar um pouco diferente. Eu falei, gestão de clientes, o que é isso? Deixa eu perguntar, né, para não cometer gafe, vou fazer uma live, uma coisa que eu nem sei, deixa eu pelo menos saber o que é isso. Mas, assim, eu sempre falo isso, as pessoas também ficam com dúvida. É a mesma coisa quando nós comentamos aí a gestão de pessoas, né? Peraí, como assim você faz gestão de pessoas? Isso não é papel de RH? Gente, não é não. Você tem que fazer a gestão de pessoas, sim. Isso também é assim. Eu até brinco que em todos os meus vídeos eu falo muita palavra importante. Eu acho que o povo deve ficar assim, essa menina deve ter no dicionário da cabeça dela só essa palavra, mas porque realmente é muito importante você fazer essa gestão. Eu acho que é porque eu amo tanto a gestão que eu acabo falando só disso. Aí eu crio até eu falei, gente, eu tenho que parar, eu tenho que usar um outro vocabulário para as pessoas começarem a compreender e ter essa ligação do que eu quero dizer, né? Mas, voltando aí para o nosso assunto, eu tô até com uma colinha aqui para mim não esquecer de falar nada. Não esquece, não. Geralmente, deixa eu ver se eu tinha colocado o nome aqui pra gente. Achei aqui, peraí. Opa! Colocou? Só pra me fixar aqui, porque às vezes a pessoa fala, a live é de quê? Excelente. Espera que eu já me acho. Achei. Pronto, acho que aí deu. Aí. E um dos maiores coisas, as pessoas geralmente, pelo menos eu acho, a parte mais difícil que é conquistar o cliente. Se muitas pessoas perdem esse cliente, talvez a parte mais difícil, que era conquistar o cliente, ela consegue fazer de uma maneira bem razoável, assim, de uma maneira mais tranquila, e acaba que não fideliza esse cliente aí, que é muito mais fácil, a doutora falou, é muito mais fácil você vender para quem você já vendeu uma vez, porque em teoria aquela pessoa confia em você, porque se ela adquiriu algum serviço seu, porque ela confia em você, e às vezes as pessoas não curtem isso, ficam preocupadas em encontrar novos clientes e acabam que se esquecem dos que já conquistou. E uma outra coisa que você falou da questão da gestão de pessoas, eu tenho muita dificuldade, porque eu atuo na área trabalhista para empresas, eu mudei um pouco isso. Eu tinha muita dificuldade para poder vender compliance para as empresas. E com o tempo eu falei, não dá certo, ninguém sabe o que é compliance, ninguém acha isso muito difícil, acha esse termo muito chique, acha esse termo muito complicado. E acabou que eu não falo, dificilmente eu vendo o termo compliance para as pessoas. Eu geralmente vendo ou como auditoria, ou como uma reformulação de estratégia, ou como diminuição de passivo, algo do tipo. Eu mudei um pouco, até porque as pessoas não entendem muito a questão do compliance, até mesmo advogados não conseguem entender, ainda mais empresas. Então, eu mudei isso um pouco, até para as pessoas fixarem isso na mente um pouco. E aí depois, no meio do que já está fechado, que eu começo a falar de compliance, eu já ouvi falar disso, mas eu não sei como funciona. É isso aí que eu estou te vendendo. Isso, exatamente. É a mesma coisa que eu faço com a gestão, porque quando eu te falei lá, gestão de clientes, você falou assim, o que é isso? O que é gestão de clientes? Aí nós chegamos conversando, não, pós-venda. Então, essa questão da linguagem que a gente utiliza com o cliente é muito importante, né? Por quê? Aí eu falando importante de novo. Porque para a comunicação e para a compreensão dele, porque você está vendendo um produto. No caso, o produto ali é o seu serviço. Para você vender o seu serviço, ele tem que entender o que você vai fazer. Entendeu? Outro ponto que a gente tem que frisar aqui. Não adianta só você vender o seu produto. Porque o que o cliente quer? Ele quer a satisfação. Ele quer sair dali satisfeito com o produto que ele está comprando.
que é o seu serviço. E quando você vende esse serviço e você entrega ele, não adianta só você entregar, porque se você só entregar aquilo que você prometeu, eu sempre falo, entregar o que você prometeu é sua obrigação, né? A obrigação sua é entregar o que você prometeu ali, o que você vendeu. E o que você vai fazer além do que você vendeu, aí é que vem o X da questão. É nesse momento que você vai conquistar o seu cliente. Quando você entrega além da expectativa dele. Significa que você tem que fazer 1 trilhão de coisas? Não. Você tem que superar a expectativa do seu cliente. Quando você faz isso, você sabe que ali você está criando a confiança dele, você sabe que ele vai te indicar para outra pessoa e, obviamente, você vai estar conquistando as pessoas que estão em volta dele, porque ele vai estar te indicando e você vai estar fazendo uma prospecção indireta, porque o seu cliente vai estar prospectando para você, né? E isso faz parte do pós-venda também, porque você está fidelizando, você está criando vínculo de confiança com ele e o seu cliente, você sabe que você pode contar com ele naquele momento. Você vai ligar, você vai falar, tá tudo bem, vai passar um relatório para ele. Relatório também, mais que sua obrigação. Porém, se você der uma atenção, uma mínima que seja, que você ligue ou mande uma mensagem para o seu cliente com uma simples informação, ele entende que você está ali trabalhando, que você está dando atenção ao caso dele. Então, ele já se sente confortável com a sua contratação. Então, eu sempre falo, gente, é muito importante você fidelizar o seu cliente para que você conquiste ele, para que você tenha ele ali na sua carteira. Porque se você tem ele hoje, você vendeu o seu produto hoje, digamos, teoricamente é muito fácil. Mas você fidelizar e concretizar o seu produto, aí é um ponto bem mais difícil e é um ponto a ser trabalhado por todos os advogados. E te falando uma coisa, não é muito difícil de se fazer isso. Porque pelo menos é que eu ouço dos meus clientes novos, é que a impressão de que tem que todo advogado é enrolado, que todo advogado vai passar perna em algum momento, que o advogado só quer do dinheiro, que o advogado só encontra com o cliente ou só conversa com o cliente no momento que vai lá no atendimento, no momento da audiência e na hora que vai acertar os honorários, se tiver honorário, porque se não tiver honorários também, nada. Só manda mensagem, acabou o seu processo, tchau, acabou. Então, só nesses 3 momentos eu sempre ouço essas mesmas proclamações. Eu só vi um advogado no dia que eu... Não, tem alguns ainda, principalmente quando são advogados maiores, assim, só encontrou com ele na hora de fechar o contrato, porque quem faz a audiência é o advogado audiencista, e quem faz as outras tratativas é um outro advogado ou a questão da secretária, do estagiário mesmo, que faz toda essa pós-vendas aí, que talvez seja um dos maiores erros. Para a gente começar, então, doutora, a falar, você acha que é importante esse encantamento do cliente já no pré-atendimento, ali no atendimento? Sim, muito importante. Porque, como se diz aquele ditado, a primeira impressão é que fica, né? Então, o seu primeiro atendimento é importantíssimo. Importantíssimo. Porque se você não fechar com aquele cliente ali naquele primeiro atendimento, a sua chance de fechar depois, ela é menor, né? Então, você tem que conquistar ele no primeiro atendimento. Você vende o seu produto ali, mesma coisa, se eu pegar um produto, a pessoa foi ali no meu departamento, foi comprar um produto, e aí ela fala, tô dando só uma olhadinha, depois eu volto. Ela não vai voltar, né? Então, você no seu primeiro atendimento, você tem que explicar ao seu cliente como que você, obviamente, vai fazer. Óbvio que você não vai passar toda a sua estratégia ali naquele momento, isso é impossível, mas você vai dedicar e dar atenção àquele cliente. É um momento exclusivo dele. Então, ele tem que entender, ele tem que se sentir confortável, ele tem que entender que aquele momento é dele. Então, o momento exclusivo do cliente, dê atenção, venda o seu produto, feche seu contrato. Feito isso, aí você vai continuar trabalhando esse cliente, você vai continuar com a gestão dele. Porque, nesse momento, ele vai entender o seguinte, eu te contratei. Por que eu não estou tendo meu atendimento? Porque o cliente ele não entende, por exemplo, que você vai fazer uma pesquisa, ou que você tem que verificar toda a situação ali. Ele não entende isso. Ele acha que você já está com tudo pronto, né? E a gente sabe que não é assim.
Não existe isso. Mas a cabeça do cliente, ele pensa o seguinte, não, ele já está resolvendo meu problema, ele não sabe, ele acha que você está trabalhando só para ele. Ele tem que pensar isso sim, porque isso faz parte da gestão. Então, ele tem que pensar que você está trabalhando ali só para ele, óbvio que você não está, você também não tem que dar total exclusividade para ele, mas no pensamento dele, você está conquistando ele. Olha, eu estou te dando atenção, marca um horário com ele, atende ele naquele horário, manda uma mensagem, tudo isso faz parte do seu atendimento inicial também e do seu processo de conquista. Eu tô vendo até o comentário da Giza que ela falou uma coisa que eu acho muito, mas muito, muito importante. Essa questão do primeiro contato é você realmente ser gentil. Tem algumas técnicas de rapport que eu utilizo, que essa questão do sorriso, talvez se você me encontrar pessoalmente um dia, você vai perceber que eu vou fazer 3 coisas com você, que vai ser geralmente essas 3 coisas. Eu vou te cumprimentar olhando nos seus olhos, eu vou te dar um sorriso e vou te dar um aperto de mão firme. Essas 3 coisas eu sempre faço, sempre vou fazer, sempre cumprimentar na rua e falar bem que você falou que você ia me fazer isso. E por não que seja cliente, mas eu sempre faço isso. E essa questão do sorriso aí que a Gisele falou é totalmente relevante, é totalmente importante. Você sorrir para a pessoa. Pensa, você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, passa na rua e dá um sorriso para qualquer pessoa na vida que você nunca viu. A pessoa vai sorrir de volta para você, é normal. E talvez nesse momento as pessoas que vão procurar os advogados é porque elas têm problemas. E as pessoas estão com problemas, elas querem resolver o problema. E se você já começa sendo bem gentil, oferecendo um café, oferecendo uma bebida que tem no seu escritório, dando um sorriso, dando um aperto de mão, e o principal ainda, olhando nos olhos e prestando atenção, porque tem muitos colegas nossos, isso é cotidiano, que estão atendendo o cliente digitando no computador, estão atendendo o cliente mexendo no celular, respondendo no WhatsApp, conversando com o colega do lado. Isso faz a total diferença. Eu já ouvi isso de clientes meus. Teve um cliente que eu até fiz um post recentemente, aí, talvez um mês atrás, falando que, doutor, o seu serviço, em questão de valores, estava mais caro do que o advogado anterior. Só que o advogado que eu fui anterior a você, ele estava me tratando como se eu dependesse dele, e não como se ele dependesse de mim. E o doutor foi diferente, estou vendo aqui, me deu atenção, escutou eu falar da minha vida, escutou eu falar de não sei o que lá, e me deu atenção, só da sociedade da sua atenção. Ele falou assim, se ele já não está me dando atenção antes de eu pagar ele, imagina depois que eu pagar, aí que eu não vou ter atenção nenhuma. E eu fiquei refletindo, falei, gente, e é uma coisa que eu já fazia automático, sei lá, algo que eu já tinha natural, e depois eu li alguns livros falando isso, aí eu comecei a intensificar essa questão toda. Mas eu acho que é totalmente relevante e pertinente esse comentário aí da Giza, que é uma coisa que eu faço. E já fazia, exatamente. E agora eu intensifiquei ainda mais, depois que eu fiquei sabendo que isso funciona. Como eu disse, o cliente ele precisa se sentir confortável, né? Ele tem que se sentir confortável, ele tem que sentir confiança em você e ele precisa da sua atenção, porque é nesse momento que ele vai te contratar. Então, se você não teve nenhum desses passos, o sorriso, ele traz confiança, ele traz harmonia para o seu atendimento. É muito, muito importante mesmo. E quem comentou foi Giza, né? Parabéns, Giza, aí pelo comentário. Muito pertinente, muito legal mesmo. Faz total diferença no atendimento e na sua conquista nessa conquista do seu cliente. Às vezes, realmente, você viu o exemplo aí, ele fechou com você devido ao seu atendimento. Então, você vendeu o seu produto muito bem. E outra coisa que a doutora falou que às vezes o cliente fica um pouco ansioso, geralmente o cliente fica bem ansioso mesmo, ele quer que você entre com o processo no mesmo dia que ele sai de lá. E talvez deixar isso um pouco claro para ele, talvez você falar que vai ter que juntar alguns documentos, falar que tem que dar uma pesquisada, tem alguns processos na frente que já estavam antes do dele, que daqui a 1, 2 semanas, não sei, dependendo da complexidade aí da demanda, se não for... Acontece muito comigo, como eu advogo para a empresa, chega o cara assim na terça-feira, falando, doutor, tem uma audiência aqui para que dia? Amanhã. Eu falo, pô, beleza, né, para amanhã. E para quem não sabe, a cartão trabalhista, a defesa é apresentada na audiência. Então tinha, menos de 24 horas para fazer uma defesa. Beleza, legal, né? A gente aproveita e mete a faca também, fala, beleza, era tanto, mas devido ao jeito a gente cobra mais caro. Mas é interessante isso também. Muito interessante, gente. Mas faz parte, né?
Não tem jeito, assim, o cliente, igual eu falei, o cliente ele acha que está te contratando com exclusividade. Então ele pensa assim, que você vai estar o tempo inteiro disponível para ele. Ele tem que entender que você não está o tempo inteiro disponível, porém, sem que você, obviamente, seja, digamos que, grosseiro com ele, porque o cliente também tem ele é cheio de nome-toques, né? Tudo que você fala com o cliente, ele já está cheio de problema, ele entende que, meu Deus, você não vai resolver meu problema, o que está acontecendo? Deixa eu só ver um negócio aqui, pera aí. Eu só tava vendo quem tá assistindo a live. Porque eu vou te falar, tem cliente, bicho, que dá vontade de você falar assim, não, toma seu dinheiro de volta, vou devolver, não quero mais não, porque é pesado. Tava vendo se tem algum meu aqui que tava me assistindo aqui, mas não tem não. Tava só conferindo aqui pra não ter. Não, eu tenho que conferir mesmo, porque tem cliente realmente. Tem um cliente, Te manda mensagem domingo, 10 horas da noite, assim. O Pedro Coutinho fez até um post sobre isso, sobre o post, acho que falava lá, cliente infernal. Realmente existe esse cliente que não te dá paz, que você fala, meu Deus do céu, por que eu fechei esse contrato? Por que, meu Deus? Por que eu fui atender esse cliente? Ô arrependimento. Eu Mas dou não tem vontade de jeito, devolver né? o dinheiro. Os meus contratos com a empresa eu geralmente faço de 1 ano. Tô começando a pensar em fazer de 6 meses, é para poder já não ter respondido. Aí, tá vendo? A doutora Ah, Ilara falando que respondendo 11 horas da noite. Doutora, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a notificação daquele azulzinho do WhatsApp. Então, um cliente me vê, às vezes até vejo, mas eu não respondo. Se for urgente, eu não respondo. também. Eu tenho um WhatsApp do escritório que eu peço para direcionar tudo para lá, mas como eu jogo com a empresa, geral, porque essa questão de MP que sai, MP que revoga, liminar que tira, cancela MP, o pessoal fica doido me ligando. Eu estou abrindo algumas exceções ultimamente, mas normalmente eu posso até estar online, a pessoa vê que eu estou online, mas eu nem respondo no outro dia, 9 horas da manhã, que eu vou responder. E não tem tido problemas com isso, porque você começa a responder, vira um chat, vira um bate-papo, você fica até Nossa. 11 horas da noite. E essa questão também é de gestão de clientes, né, doutor? O que você dá de dica para essa questão aí de cliente que fica te mandando mensagem, tipo, sábado, meia-noite, perguntando no andamento do processo? Que não tem relevância Então, nenhuma, que pode esperar até segunda. o que acontece? Por isso que o ideal é você passar a informação para o cliente antes dele te perguntar, né? Legal, Assim, legal. então, por isso que eu falo, o que você tem que fazer? Antes que o cliente venha te perguntar, você já tem que estar com tudo pronto. Então, passa a informação para o cliente, um, um, uma mensagem que seja no meio da semana ali, que você fale com o cliente. Oi, não teve nenhum andamento processual, só estou te enviando essa mensagem para te deixar atualizado, mas tranquilo, acabou. Seu cliente vai ficar tranquilo, ele vai te deixar em paz no final de semana, não vai te mandar mensagem às horas da noite. E aí, na outra semana, a mesma coisa. Então, às vezes, um minutinho que você tira do seu dia para falar com ele que não aconteceu nada, resolve o seu problema. Isso faz parte da gestão do cliente. E você tem que estar um passo adiantado dele. Então, ele tem que saber que você está na frente dele, que você está pensando e já sabe o que ele quer. Você não tem que esperar o cliente te perguntar. O seu cliente tem que estar atualizado. Entendeu? Exatamente. A Geisa falando do WhatsApp Business, eu tenho o WhatsApp Business, lá o que a gente tem no escritório, devia estar até aqui no celular também. Só que é o seguinte, eu atuo com empresas, pelo menos na minha parte, eu atuo com empresas, e aí tem os empresários que querem falar comigo, os donos da empresa querem falar comigo, não quer falar com mais ninguém, quer falar comigo, aí tem que ser só comigo. E aí, de vez em quando acontece, igual recentemente, agora foi domingo, teve uma gravação com um furto, o rapaz estava pegando o celular, uma das transportadoras que eu atuo, ele estava pegando a carga no celular e me colocou dentro da calça assim, eles me mandaram, hey, pode dar justa causa ou não? Aí eu falei, não tem jeito, tem que. E me mandaram mensagem no WhatsApp, eu não vi, era domingo, e aí me ligaram. Eu falei, não, tem que responder. Então tem que abrir algumas exceções, mas a maioria dos meus clientes, tipo, o departamento pessoal, geralmente todo mundo das empresas me manda no WhatsApp, ou me manda um e-mail, dependendo da urgência, mas sempre tem uma urgência ou outro, me ligo. Agora, se você estiver atuando, por exemplo, para pessoa física, que não tem relevância nenhuma da pessoa te perguntar, sábado à noite, eu ignoro, e eu tenho alguns processos de pessoas físicas, poucos, mas eu ignoro e vou responder no outro dia, no horário comercial, porque qual que é o andamento do processo à noite? Então, não justifica a gente ficar respondendo dessa forma, né? A Jéssica está perguntando, mas ficou no escritório tem muitos clientes.
Então, Jéssica, o que acontece? Normalmente, quando o escritório é maior, você precisa direcionar uma pessoa para isso, tá? Isso faz parte da gestão do seu escritório. Então, assim, eu tô falando sério mesmo, porque isso faz parte da gestão do seu escritório. Porque se você não direcionar uma pessoa específica ali para estar atualizando o seu cliente, nem que você tire um dia, por exemplo, você vai tirar toda quarta-feira para passar um relatório, tá? Beleza, mas se tiver andamento nos outros dias, você vai fazer uma gestão disso. Qual o melhor dia para você passar um relatório para o seu cliente? E você precisa direcionar uma pessoa para isso, porque se você também se você direcionar tudo para você, você não vai conseguir trabalhar, porque E não vai conseguir você crescer precisa. também, né, doutora? E não vai conseguir crescer. Exatamente. Não vai conseguir crescer. Porque se você ficar só no operacional, você não consegue prospectar clientes, você não consegue se qualificar mais para poder atender melhor os seus clientes, você não consegue gerir esses próprios clientes, acaba que você vai perder esses clientes ainda. Então, às vezes a gente pensa, nossa, a gente vai ter que contratar mais alguém, vai ficar mais caro, eu sei que as despesas já são caras, eu sei que já é complicado, mas tem uma hora que você tem que fazer essa escolha, se você quer crescer ou se quer continuar ali. E esse é um tipo de decisão. Se você está tendo muita dificuldade em gerir os seus clientes, é porque você já está com a quantidade boa de clientes. E talvez seja a hora de encontrar alguém para te ajudar, nem que seja um estagiário, uma secretária, não sei qual é a sua realidade aí, mas talvez seja na hora de procurar alguém para te ajudar. Exatamente. E assim, se você não conseguir organizar essa parte, você vai, como o doutor disse mesmo, você vai perdendo clientes, e isso assim. Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? O contato com a Ana ficou ruim. Quem tá aí, tá me ouvindo? Ô, Jéssica, você tá me ouvindo aí? Porque ela saiu. Não, tá. Daqui a pouco ela deve voltar que eu chamo ela. Tá, não, beleza. Deixa a Ana voltar aqui pra gente poder. Porque deve ter caído lá o contato dela. Tá, ô Jéssica, tem alguma dica em relação a como organizar? O que eu faço nessa questão? Ah, pera aí que ela voltou aqui. Oi. Voltou aí? Voltou. Caiu aqui. Tá. Ô, Ana, eu estava respondendo aqui a questão da Jéssica, de como a relação para como organizar. E isso vai de encontro ao que você falou. Você começou falando, mas não sei se a gente foi trocando de assuntos. E você falou a questão do separar um dia. O que eu costumo falar? Se você tiver um sócio, faça essas divisões. Quando começou, éramos minha sócia e eu somente no escritório, a gente fez essas divisões. Ela ficava... Eu ficava com o operacional trabalhista, ela ficava com o operacional civil. O marketing ficava comigo, a gestão financeira do escritório e que a gestão dos processos ficava com ela. Então a gente fez essa divisão. E se você for sozinho, faça essa divisão consigo mesmo. Separe, segunda de manhã eu vou fazer só a gestão dos processos. Segunda à tarde eu vou fazer só marketing. Terça, durante o dia todo, eu vou fazer todas as minhas petições. Normalmente, hoje eu ainda faço o operacional do escritório trabalhista pouco. Coisas mais complexas, coisas mais simples eu não faço mais. E o que eu faço? Eu faço isso na segunda-feira, dependendo da demanda na terça. Os restantes dos dias, quarta, quinta e sexta, eu fico por conta de marketing e de prospecção de clientes. Então, para você ver, eu fico menos dias no operacional do escritório e mais dias em questão de gestão. E isso que tem trazido clientes para o escritório, porque se eu ficasse só operacionalizando o escritório, provavelmente eu ia ter que esperar meus clientes me indicarem. E ao invés de fazer isso, eu fico maior, você vê, de 5 dias da semana eu fico 3, por conta, dependendo um de outro, por conta de clientes. Audiências também eu faço poucas, eu faço as audiências mais complexas, audiências de instrução que são poucos mais complexos, assim, de valores mais altos, mas a maioria dos processos das audiências, principalmente iniciais também, eu já não faço mais.
E chegou um tempo que a gente teve que decidir se a gente cresce ou se a gente continua pequeno. E a gente resolveu crescer, que foi que a gente começou a contratar mais pessoas para poder ajudar a gente e fazer essa gestão que a doutora é especialista no assunto. Perfeito, exatamente. A gente está falando, essa questão da organização é fundamental, porque se você não tiver organização e se você não souber delegar também, que era o caso que a gente estava falando ali, É difícil no começo um pouco, depois você acostuma, mas é complicado. muito. É muito complicado. Você sempre acha que o Não, outro não porque fez o que você deveria fazer. exatamente. Porque o que acontece? Você sempre vai falar assim, às vezes vai delegar um trabalho para determinada pessoa, e aí aquela pessoa não concluiu o trabalho. O que você vai fazer? Vai lá e faz. Esse é um grande erro. Um grande erro. Você tem que aprender que a pessoa que você está delegando que tem que fazer. Então, você tem que direcionar essa parte da gestão dos seus clientes para essa determinada pessoa, para o seu escritório crescer, tá? Porque fidelizar o seu cliente é primordial e quando você direciona isso para uma determinada pessoa, você sabe também que você pode cobrar ela. Então, se não está sendo feito da forma que você quer, que é a melhor forma ali para o seu cliente, então você sabe que determinada pessoa é a culpada e aí você vai buscar saber as origens, por que não está sendo daquele jeito, o que está acontecendo. E isso faz parte da gestão de pessoas dentro do seu escritório, que você, como proprietário ali e como seu próprio empresário, você deve saber delegar as funções. Exatamente. E também talvez seja um dos maiores erros quando as pessoas delegam essas funções, é porque elas geralmente não acompanham todo esse processo. Suponhamos que você delegou que a pessoa faça um prazo de recurso, por exemplo. No trabalhista são 8 dias, no civil são 15 dias, um recurso de segundo grau. E aí você pega a pessoa, entrega a função para ela e quando for no último dia do prazo que você vai lá cobrar. Talvez seja interessante, é o que a gente faz no escritório, sei lá, deu 3 dias, e aí, fez, não fez, programou para quando, como que tá indo, tem alguma dificuldade, tá precisando de alguma coisa, para você ir acompanhando aquele processo para chegar no último dia. Na verdade, no escritório a gente ainda trabalha, eu, pelo menos, a trabalhista, recentemente que mudou para dias úteis. Eu mantive no escritório os dias corridos, justamente para não perder prazo, já estava acostumado mesmo, ela mantém, já está assim, na pior das hipóteses, a gente, se der problema no PJE ou se der problema na internet, a gente tem dia sobrando. E daí eu sempre cobro no 8º dia seguido, que é para estar pronto. E se não tiver, eu vou entender por que não está pronto, explicar. Às vezes a pessoa realmente tem dificuldade, às vezes é algo mais complexo, ela está tendo dificuldade sobre aquilo, ou ela não entendeu o que eu quis passar para ela, pode ser que eu tenha passado uma estratégia, ela não conseguiu entender que a estratégia acontece. E isso que é o interessante, feedback. Não só dá a função, e também você descreva como você quer receber aquilo. Né? Às vezes você fala, toma, a pessoa não sabe do jeito que você gosta. Às vezes, sei lá, não sei, você gosta de ser mais prolixo, a pessoa gosta de ser mais concisa, se você não falar para ela que você gosta de um monte de jurisprudência, se você... Todo tópico eu quero uma jurisprudência. Se você não falou para ela, como que ela vai adivinhar que ela tem que colocar cada tópico da petição de jurisprudência? Então, passa por essa questão de controlar e passa pela questão de você expressar exatamente o que você quer. Porque não adianta, a pessoa não vai adivinhar o que você quer. Você tem que ser expresso e falar exatamente o que você quer. Exatamente, exatamente. Então, isso faz parte, gente. Eu até falo isso com todo mundo que está ali me acompanhando. Delegar é muito diferente de você mandar. Porque você precisa... Por que marketing? Aqui, ó. Isso. O porquê marketing faz parte aqui da nossa equipe aqui do nosso então tá tirando cola aí, né? Não pode não, brincadeira. Não. Eles que me ajudam aqui no Instagram com essa questão de design, essa questão de marketing, são muito bons, viu, gente? Pode seguir lá. Aqui que falou. Delegar não é mandar, é mostrar o caminho, ser traçado, executando junto ao primeiro momento e passar a confiança para a mulher. Exatamente. Porque o que acontece? Vamos supor, um exemplo, você tem estagiário no seu escritório, eu já cansei de ver isso na faculdade, do estagiário chegar, na época que eu estudava, e os colegas meus chegarem lá chorando. Ai, meu Deus, nossa, meu chefe hoje brigou comigo, falou comigo
mandou fazer aquilo, mandou fazer isso, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia nada, fui pro banheiro chorar. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber delegar, saber conversar e passar informação. Porque nem sempre ele vai saber o que você quer. Não é só deixar um papelzinho ali na mesa dele, eu quero isso para meio-dia. Então, o seu relacionamento com os seus funcionários, com os seus colaboradores, isso traz uma harmonia para o ambiente onde você está trabalhando e, além dessa harmonia, isso traz para você uma produtividade muito maior. Porque se você tem um funcionário insatisfeito, ele vai fazer tudo errado, ele não vai te ajudar, ele só vai te prejudicar. E ele vai ser aquela sementinha ruim lá no meio de todo mundo, que vai falar mal de você o tempo inteiro, vai fazer todo mundo ficar com raiva de você, e todo mundo vai começar a ver, às vezes, um defeito seu que é bobo, e a pessoa vai começar, nossa, realmente, aquele advogado ali, insuportável, não aguento mais. E aí começa aquele fluxo de funcionário dentro do escritório. Toda hora entra um e sai, entra um e sai, entra um e sai. Então, saber conversar, saber explicar para o seu funcionário o que você quer, um tempinho que você tira para poder passar para ele aquela informação, além de você estar passando o seu conhecimento, que é muito importante, ele vai compreender o que você quer. Então, ele vai te entregar o serviço do jeito que você pretendia, né? Então, assim, você vai acabar perdendo um tempo pequeno ali do que tendo que ir lá, voltar e falar com ele assim, está tudo errado. Faz de novo. Tá uma merda, desculpa o palavreado, mas tá uma merda, tá horrível, não quero isso, pode deixar que eu mesmo faço. Aí você vai ficar no seu escritório até tarde, fazendo o que ele deveria ter feito, e às vezes o erro também foi seu de não passar essa informação para ele. Eu tenho mesmo pela minha estagiária, explico tudo a ela. Que legal! Para ela não passar pela mesma coisa que passei quando eu era estagiária, depois tive que virar para fazer tudo. Olha, tá vendo aí? Olha que depoimento legal da... Quem que é? Pois é. E essa questão do retrabalho, eu tenho um workshop que eu falo de produtividade, essa questão do retrabalho é um dos grandes ladrões de produtividade. Você perde muito tempo, a pessoa vai ter que refazer, perde o seu tempo de ter que corrigir e perde o tempo da pessoa que ela tem que refazer, quando ela poderia estar fazendo outras mais coisas ainda para você, que você poderia fazer menos coisas. Inclusive, até no meu podcast que eu falo de advocacia produtiva, eu sempre bato nessa tecla também. E é bastante importante essa questão do cuidado com o funcionário. Você falou, é uma coisa extremamente interessante. Se o funcionário não gosta de você, o estagiário, o associado, ou até mesmo, não sei o tamanho do seu escritório, se é pequeno ou se é grande, se tem alguém que trabalha com café, ou se é alguém que trabalha com a limpeza do escritório, até isso faz toda a diferença. Porque no momento que você precisar daquela pessoa, e eu tenho certeza que você vai precisar, por qualquer coisa que seja, ela vai te ajudar. Teve um dia que o que aconteceu? A minha sócia saiu e era um feriado, não sei, ela trancou, eu esqueci a chave no meu carro, minha funcionária saiu, trancou a porta, eu fiquei sem chave. E a menina que limpa lá o escritório, ela mora perto. E eu liguei para ela, pedi para ela ir lá, pegar a chave do carro, abrir meu carro, aí foi lá, e você vê, se eu tratasse mal, ela nunca que iria lá para poder ajudar. E mesma coisa dos seus funcionários. Tem aquele negócio que você precisa, um prazo, uma jurisprudência, que você precisa, nossa, precisa de jurisprudência aqui para poder encaixar exatamente essa petição. Se você não tratar bem as pessoas vão até fingir que vão te ajudar. Mas, infelizmente, não encontrei nada, não. Ou então vão achar lá no Rio Grande do Sul. Tem essa impressão, no Rio Grande do Sul, geralmente você acha jurisprudência, quando você não consegue nada no tribunal daqui de Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, você sempre acha jurisprudências mais diferentes. Assim. Sempre acha. Então, é desse jeito, você sempre precisa. A Beth falando aqui, o funcionário satisfeito produz mais. Com certeza, com certeza. Ele entrega um trabalho muito melhor. Então, se você trabalha... todo lugar, todo ambiente. Eu já trabalhei em empresa que eu trabalhei totalmente satisfeita, até mesmo porque eu não tinha a mesma visão e não compartilhava do mesmo pensamento ali da empresa. E aí eu trabalhava totalmente satisfeita. Eu ia trabalhar assim, meu Deus, não tô acreditando que eu tô saindo de casa de novo pra ir pra lá. Oh, meu Deus. Esperando o famoso sextou, né, doutora? Doido pra chegar sexta-feira. Exatamente. Embora. Exato. Tudo isso. E
voltando ao nosso primordial aqui, desde a recepção do seu escritório, por exemplo, se o escritório é grande ali, tem uma pessoa, uma pessoa específica na recepção, até esse atendimento dela com o seu cliente faz diferença. Porque se o seu cliente recebe um devido atendimento no momento em que ele chega no seu escritório, antes dele te encontrar, isso já conquista o seu cliente. Então, se aquela pessoa que está ali para recepcionar aquele seu cliente, para dar uma atenção inicial, isso também faz parte da sua prospecção, né? Porque você está sendo conquistado. Quantas vezes a gente já viu aí cliente que vira e fala assim, nossa, eu cheguei lá na recepção e a recepcionista ou o recepcionista, né, tratou de uma forma totalmente diferente, eu não sei, Nem não olhou na gostei minha daquele cara. escritório. Exato. Então, tudo faz parte ali da gestão do seu escritório, gestão do seu cliente. Quando você tem tudo isso interligado, quando você trabalha essas partes no seu escritório e até mesmo no seu atendimento pessoal, você tem um sucesso, uma grande gama de ter um sucesso ali, nem seja posterior, mas a chance é muito maior, entendeu? E aí também talvez, ou com certeza, um erro ou um acerto seu, porque a recepcionista também não vai adivinhar como que você quer que você trate o seu cliente. Então tá aí você passar um script, um mínimo script para ela, todo cliente chegar, você vai fazer dessa forma. Telefone mesmo, eu gosto muito de usar uma mensagem padrão, que às vezes a pessoa está estressada e fala alô, pronto, aí o cliente fala, nossa senhora, será que eu liguei certo? Então já tem sempre uma mensagem padrão lá no escritório. A questão também do atendimento, você que informar, eu quero que chegue, quero que fale isso, quero que sente dessa forma, quero que você ofereça um café, quero que você ofereça uma água, um refrigerante, um uísque, não sei que lá que você tem no seu escritório. É extremamente importante, relevante você também explicar. A pessoa não vai adivinhar. Pode ser que ela até se surpreenda e fale, opa, que legal, mas a chance dela fazer algo que você não goste é bem grande. Bem grande. Não, gente, assim, outra coisa que eu queria falar aqui, que eu peguei sobre o pós-venda, quando você tem um cliente, que você tem ele como seu cliente fiel, você já tem uma venda futura. Por quê? Você sabe que se ele precisar de alguma coisa relacionada à sua área, ele vai te procurar. Então, se você der a abertura para esse cliente não te procurar, significa que você não está fazendo pós-venda, né? Que você não está conquistando o seu cliente. Então, se você pode contar com o seu cliente, é uma venda futura que você já tem ali. Mas se você está dando abertura para a concorrência, vir atender o seu cliente, se ele está buscando alguém, é porque ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito com o seu atendimento. Se ele está buscando outra pessoa, alguma coisa de errado você fez. Então, assim, às vezes uma coisa mínima, por falta de atenção sua, você acaba perdendo esse cliente para o seu concorrente, que provavelmente vai ter um atendimento melhor. Então, só para frisar aí com todo mundo que está assistindo a live, que o atendimento, tanto o primeiro atendimento quanto o pós, é muito importante. É como o doutor falou no início aí. O seu processo acabou, tchau. Não é assim, não. Não, e outra coisa, eu aprendi num curso de vendas que eu fiz que uma venda só termina quando você faz outra venda. Então, se você tem um cliente, por mais que o processo terminou, você não vai esquecer dele. Você vai lembrar da data do aniversário, se sair alguma decisão bacana que talvez tenha a ver com o processo dele, ou que você crê que pode ajudá-lo em algum aspecto, não sei, se você advoga para a empresa, pode ser que você viu alguma decisão sobre redução de impostos, seja interessante mandar. Se você advoga para pessoa física, talvez na área de divórcio, talvez você viu alguma questão de redução de alimentos novas, decisão nova, mande para ele algo que possa agregar, ou até mesmo se for uma pessoa física, você pode até mandar essa questão do saque emergencial, não sei. Você que vai pensar, você sabe o tipo do seu cliente aí, o que pode ser interessante para ele. Não vai entupir ele de decisões que não tem nada a ver, que ele não vai entender nada, algo que seja realmente relevante para ele e com que ele também possa compartilhar com pessoas do ciclo dele, inclusive conseguindo essa prospecção aí indireta, né, doutor?
E quando Exatamente. quando você nutre esse relacionamento, mesmo que o processo tenha terminado, quando ele precisar do advogado, ele vai lembrar de você, porque a pessoa mais próxima que ele tem, a pessoa que ele mais confia, é você. Então, uma venda só termina quando você faz outra venda. Então, não esqueça esse negócio, acabou o processo, pagou os honorários, acabou. Não, continua. Se você fizer lembranças, brindes no seu escritório, não sei se quem aqui está ouvindo se faz, caneta, calendário, mande para aquele pessoa que foi seu cliente, não é só quem é seu cliente. Mande para os seus antigos clientes, porque são a sua uma indicação desse cliente, qualquer pessoa que perguntar para ele, essa pessoa convive com várias pessoas. Grupo de WhatsApp, todo mundo tem pelo menos uns 10 aqui. Qualquer dúvida, se alguém tiver que colocar, eu preciso de um advogado, a minha esposa mesmo, ela faz parte de um grupo de mães, uns 4 grupos de mães aqui, não sei o que ela faz tanto com um grupo de mães. Nós temos um filho de 2 anos, ela faz direto, a gente pergunta de advogado no grupo, ela fica, vou indicar meu marido, dependendo da área. Então, sempre tem isso, não adianta, só termina quando você faz outra venda. A doutora Ilara falou, legal, interessante de mandar. Isso. E é interessante, doutora, que em algum lugar desse, talvez, não sei se você vai fazer um encarte, se vai fazer uma imagem, alguma coisa assim do saque emergencial, ou se vai ser uma notícia, não sei da forma que você vai fazer, é interessante que você deixe algum tipo de contato seu. Não deixe o telefone, porque a ordem não permite, mas é legal você deixar talvez o seu Instagram, ou deixar o seu e-mail, ou o seu site, a sua logo, o seu nome, ou algo do tipo. Porque se essa mensagem, a chance dela rodar nos grupos é muito grande. E quando as pessoas, se não tiver nenhuma indicação de que foi sua, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te procurar, vai procurar outros advogados. Então é interessante você deixar uma marca, o seu Instagram, ou o seu e-mail, não deixe o telefone, e não deixe uma chamada para ação, me contrate que eu vou resolver seu problema, mas deixar o seu e-mail, deixar o seu site, não tem problema nenhum, eu até sugiro que faça, e é legal. Se você mandava agora, já fazia isso, manda agora, não fica deixando para amanhã não. Isso aí, doutora. Pode mandar que vai ser sucesso. Ainda não, tá? E isso é importante porque uma mensagem que você manda, às vezes, a pessoa pode não te responder agora, mas ela vai lembrar de você futuramente, tá? Então, assim, não pensa que não deu certo não, porque deu certo, você chamou a atenção daquela pessoa, então ela vai entender que você deu atenção, que você está lembrando dela. Outra coisa que o doutor falou muito interessante, às vezes a gente acha que é uma coisa boba, mas não é. Sobre a data de aniversário. Cara, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que mandar uma mensagem de aniversário para o meu cliente? Eu já trabalhei muito com vendas também. Antes de entrar na faculdade, eu trabalhava como vendedora. E na loja onde eu trabalhava, a gente tinha essa política de enviar mensagens de feliz aniversário para todos os nossos clientes que estavam fazendo aniversário. Todos eles, sem exceção. E o cliente, ele se sentia acolhido. Nossa, que legal. Poxa, tá lembrando do meu aniversário. E se ele tiver com um probleminha ali, ele vai falar assim, peraí, deixa eu perguntar, deixa eu tirar uma dúvida com o meu advogado ali, porque, bem lembrado, ele lembrou do meu aniversário e eu lembrei de um problema que eu tenho aqui que eu preciso resolver. Então, isso daí também é uma chave de ouro para você que está querendo prospectar um cliente ou para você que está querendo fidelizar um cliente que você já teve, tá? Não, e a data mais importante para a pessoa é o aniversário dela. Por mais que você falou que seja relevante, e essa questão engatilha outras. A doutora falou uma coisa certa. A pessoa pode ser que até que tá... Às vezes, outra coisa que acontece muito é a pessoa perdeu o seu contato. Acontece, a pessoa deu um problema no telefone, ela perder todos os telefones. E quando você, de vez em quando, a gente manda no escritório, as pessoas, nossa, ainda bem que vocês me acharam, eu tinha perdido o telefone seus, ainda bem que vocês não esqueceram de mim. E lá a gente, nós temos o costume de mandar de 15 em 15 dias uma notícia relacionada, separamos em grupos, separamos um grupo que eu advogo para empreendedores, então a gente manda algumas mensagens para esses empreendedores, agora está mandando mensagem todo dia, porque todo dia tem um negócio novo, e tem um outro grupo... Isso é muito legal. Então a gente manda para grupos também, tem grupo de pessoa física, a gente manda para essa lista de transações de pessoa física, porque as mensagens, o tipo de comunicação é um pouco diferente. A mensagem que eu vou mandar para um empresário não é necessariamente a mesma mensagem que eu vou mandar para um empregado. Então a gente tem essa lista e normalmente, é certeza, quando a gente manda essas mensagens, a gente gosta de mandar até de manhã, quando a gente manda as mensagens, pelo menos, ou sei lá, 10% dessa lista te pergunta de outras coisas. De algo. E aí vem uns perguntas nada a ver ainda, tipo de divórcio, vai perguntar de
de coisas que a gente nem atua, e é interessante a gente ter parceria com os advogados para a gente poder indicar. Então a gente pode até fazer. Isso. As pessoas ainda têm a impressão de que advogados resolvem tudo, que você sabe de tudo, que você é advogado, que você vai saber de tudo. Nossa, festa de família então, beleza. Festa de família, toda hora vem um e me pergunta de divórcio, me pergunta de pensão, me pergunta um monte de coisa. A gente não sei, mas você não é advogado? Pronto, mas porque eu sou advogado, não tenho que saber de tudo, não. Então é interessante você fazer isso, que geralmente você aquece ali os seus clientes ali, e eles lembram de você. E a famosa máxima que o doutor falou, quem não é visto não é lembrado, né? Como já dizia a vovó. Exatamente. Exatamente. Então, se ele está sendo lembrado ali, automaticamente ele vai lembrar de você. Olha, que legal. Então, isso tudo, gente, toda essa gestão que você faz aí com a sua carteira de clientes, isso vai te trazer um retorno que ele pode não ser agora, mas é um retorno futuro. E é nisso que a gente tem que pensar nesse momento, né? Porque o que acontece? As pessoas estão com muito medo. O que eu vou fazer nesse momento? Eu não estou conseguindo clientes, não estou conseguindo prospectar, eu não sei o que eu faço. Eu até respondi uma pergunta essa semana no meu Instagram sobre isso. Então, quando você mostra para a pessoa que você está antenado no que está acontecendo no mundo, como o doutor mesmo disse que todo dia está passando uma mensagem, então aquela pessoa ela sabe que você tem um conhecimento, que você está atento ao que está acontecendo, que ela pode contar com você. A gente acha que isso é uma coisa assim que é relevante só para o contato, mas não. A pessoa sabe que você está atualizado. E hoje, o que a pessoa quer? Alguém que tenha muito conhecimento, né? Ela não entende realmente que você atua em determinada área, porque realmente todo mundo pensa assim, advogado tem que resolver tudo, tem que saber tudo. Para que você estudou ali 5 anos se você não sabe? Ele fala assim, determinada área. Você sabe o que eu estou começando a usar agora? Outro dia um vem me perguntar, mas você não estudou direito de família na faculdade, não? Falei, estudei, nem por isso lembro. Eu falei, então tá bom, então me fala qual que é a composição do zinco. Ele vai, como assim? Você não estudou a tabela periódica no ensino médio? Então você deve saber a mesma coisa. Depois que eu falei, gente, se for folgar, eu falei, então tá bom. Toda vez que eu pergunto qual que é o teorema de Pitágoras. Pergunto, você não estudou isso no ensino médio? Você tem que saber então também. Então tem uns pessoas que te irritam do sério. Geralmente quando você fala que não sabe... Eu vou falar isso agora. Não, pode falar, pergunta, isso funciona, que é uma beleza. Fala, mas você não sabe, assim, tá bom, beleza. Mas você tinha que saber. Gente, esse negócio me sobe nos nervos. Então tá bom, então me fala quantos carbonos que tem alguma coisa. Aí ninguém sabe nada, ninguém lembra disso. Só se a pessoa for trabalhar com isso. Agora eu vou aplicar isso sempre. Não, pode aplicar, funciona bem. Pergunta qual que é o teorema de Pitágoras, qual que é a composição do zinco, alguma coisa desse tipo. Você não vai saber. Muito difícil. Só se a pessoa trabalhar com química, física, biologia, alguma coisa do tipo. Mas se não for isso, não sabe, não. Exato. Então, a gente tem que saber separar isso, gente. Por exemplo, na minha família eu nem comento nada, né? Porque se eu comentar vai ser assim, pelo menos a minha avó vai querer me matar. Como assim? Você estudou e não está advogando? Eu queria ter uma neta advogada. O que está acontecendo? Então, quando o assunto é profissão, eu já... Não, gente, vou ali, vou tentar uma despistada, porque ninguém... Principalmente que a gestão é algo bem antigo, mas que para as pessoas que ainda não... né, como ela não era muito aplicada, então todo mundo pensa que é algo muito novo, sendo que não é. Então, quando você fala isso, a pessoa fica assim, o que essa menina está fazendo? Que eu acho que ela surtou de vez, mas aí quando você começa a explicar, que você apresenta o que você faz, aí a pessoa começa a interpretar e a ver com outros olhos, né? Não, eu sofri um pouco disso quando eu fiz a minha primeira formação de coaching. Mas que é isso? Mas isso é charlatanismo? Não, para poder explicar o que é. Até hoje também, às vezes, quando eu nem menciono, mas para poder explicar o que é bastante complexo. É difícil também. Não quanto gestão, ou se até pior que gestão, porque a questão do coaching então não tem preconceito, né? Coach é palestrante motivacional, mais nada. Então, é complicado explicar também. Então, eu nem falo muito com parente, com família, com pessoas mais velhas, assim. Então, o pessoal não sabe nem o que é isso, não sabe nem pronunciar. Então, eu já evito também um pouco.
Exatamente. Como se diz, o povo fala assim, modinha. É modinha, é. Doutora, você que trabalha com questão de gestão, tanto no seu trabalho quanto para os clientes que você tem, você orienta com envio de, não sei, presentes, artigos, sei lá, você acha interessante? O que você acha desse ponto de vista, assim? Ó, eu acho muito interessante. Por quê? Quando você está enviando um conteúdo para a pessoa, às vezes a pessoa ela se interessa por aquilo e posteriormente ela vai interligar aquilo no dia a dia dela, né? Doutor, só desculpa aqui, só Então, te cortando, porque vai faltar 20 segundos para poder encerrar. Eu vou encerrar aqui e aí a gente volta e conclui. Pode ser? Tá vendo? Passou beleza, rápido aqui pode que eu nem vi ser. esse negócio passando. Tá ok. Tá bom? Pessoal, não sai daqui não, volta, Beleza. tá? Quem tá aqui na live aqui, fica aqui que a gente vai finalizar.